Jesus, representado na terceira idade, o Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos num dia que para nós é um dia comum, é uma quarta-feira, é dia de adorarmos ao Senhor, mas também é o início de uma jornada. 5 dias que nós estaremos aqui concentrados. Eu sei que não vai ser fácil, assim como não vai ser fácil para mim, para minha família, não vai ser fácil para você, mas eu tenho certeza que se não está sendo fácil para nós, se nós estamos percebendo que estamos nos esforçando, eu acredito que se está chamando a tua atenção, imagine a de Deus, que Ele olha para você e vê o seu esforço, não de estar aqui por causa do pastor Tony, por causa do Heraldo que é bonito, não, nós estamos aqui por causa do nome de Jesus, nós estamos aqui porque Ele nos alcançou um dia, e esse evento que começa hoje, essa conferência profética, é para nós encerrarmos com chave de ouro aquilo que nós propusemos a fazer 36 dias atrás, de nós estarmos abstêmios de líquidos, de comidas, de hábitos, e que faz com que nós estivéssemos todos os dias, fez com que a gente estivéssemos todos os dias na presença do Senhor, consagrando o nosso dia, lendo, ouvindo os devocionais, e tudo isso é para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Não é para o homem, é para Ele, porque dele são todas as coisas. E se você puder exaltar o nome dele, dando uma salva de palmas, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração, graças a Deus, aleluia, santo é o teu nome. E eu convido você a cantar conosco assim, ó, se você puder nos ajudar com as palmas. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora
vocês. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Mais forte para Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu convido você a cantar aquilo que o profeta Isaías, ele anunciou, e está registrado ali no seu livro, que aquele menino que nasceu, como filho se nos deu, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz. A profecia de Isaías 9, nós vamos cantar e adorar ao nome do Senhor, crendo que as portas dos céus, as janelas dos céus se abrem para nós, para as nossas vidas, para essa igreja, para a tua família. E eu convido você a cantar isso, em nome de Jesus. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Você vai cantar de novo. O menino nasceu. O menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da... Você vai profetizar que o céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade da Nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas
Eu quero ouvir só vocês, igreja. Só você vai cantar. O céu começa a se Cristo, leva-nos em tuas mãos, Senhor. leva-nos em tuas mãos pelas da Nova Jerusalém. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade da Nova Jerusalém. Assim, ó. Da Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Se você puder dizer mais uma vez isso. Da Nova Jerusalém. Nós somos a noiva de Cristo, então aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Santo é o Senhor. Pode tomar o seu assento, por gentileza. A honra e a glória é para Deus hoje e sempre. Amém? Hoje nós estamos aqui recebendo, estamos de casa nova, hein, pastor? Você já veio aqui antes, né? Pastor, a gente já tem uma longa jornada juntos. E hoje ele está pela primeira vez, eu sendo pastor aqui no Areião, pastor Guilherme. Que Deus abençoe com a sua esposa. Uma bênção de Deus. O povo de Capivari sempre vem para Piracicaba para abençoar as nossas vidas. E hoje vai abençoar o povo do Areião. Amém? Aleluia, graças a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Igreja, como eu disse, nós estamos hoje realizando uma série de 5 cultos consecutivos. Começa hoje e vai até o próximo domingo. Lembrando que no domingo, se você não conseguir vir nos 2 cultos, amém. São 5 dias de conferência. Mas se você quiser algo a mais, um bônus, você pode vir nos 2 cultos, porque você terá o privilégio de ouvir 2 mensagens. Então hoje, daqui a pouco, o pastor Guilherme estará aqui conosco. Na quinta-feira, amanhã, a gente recebe o pastor Guilherme, ou melhor, pastor Gustavo. Guilherme é hoje, pastor Gustavo. Na sexta-feira, pastor Moisés Boscolo. No sábado, pastor Rogério. E no domingo de manhã, pastora Rita. E no domingo à noite, pastora Damares. Serão 5 dias. Eu já tenho alguma experiência em conferências proféticas. Assim como nos 12 dias, que não deixa de ser uma conferência profética. Por que profético? Porque é profético para a nossa vida. Porque tudo que for liberado de palavra é bênção para nós. E se você recebe e toma posse, o que você ligou na terra foi ligado no céu. Então, é profético. Eu costumo dizer que algumas coisas são teológicas, outras são proféticas. Então a gente crê, então a gente usa isso e a gente acaba instrumentalizando a fé para ficar mais fácil para nós associarmos aquilo que Deus está passando. Enfim, de hoje até domingo, eu falo que todas as vezes que eu participo de conferência profética, eu não ligo para os pastores, eu passo apenas o tema. Mas se você tomar nota, eu vejo que tem muita gente, o povo do Areião aqui está de parabéns, muita gente toma nota, a Sara, inclusive, às vezes quando ela perde uma mensagem, uma frase, ela já chega ali, falei, pastor, aí eu tenho, aí,
Aí eu tenho que... É pegadinha do Heraldo, ele falou que ele ia fazer isso comigo, para me assustar. Enfim, então, se você tomar nota, você vai ver que de hoje até domingo, você vai falar, mas puxa vida, os pastores se reuniram, eles fizeram uma reunião de planejamento para a conferência de hoje, porque tudo estará conectado, alinhado. Aí você fala, lógico que não. Por quê? Quem está na direção? É o Espírito Santo de Deus. Então nós damos total liberdade para o Espírito Santo de Deus e para que nós sejamos ministrados em nome de Jesus. Então, com muita alegria, eu queria que vocês aplaudissem a Jesus para recebermos o nosso amigo pastor Guilherme. Por favor, pastor, vem para cá. Graças a Deus. Queridos pais do Senhor a todos. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor em estarem aqui? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 14, do versículo 13 ao 18. Mateus capítulo 14, do verso 13 ao 18. Enquanto você encontra, eu quero glorificar a Jesus por estar aqui, retornar aqui à Igreja do Areião, e agora pela primeira vez com o pastor Tony aqui. Nós já somos amigos aí de alguns anos, né? E é muito bom poder fazer parte dessas conferências proféticas, porque ministrando profeticamente também somos ministrados nesses dias. Então, Deus possa abençoar a vida do pastor, sua esposa. Bom revê-los, bom estar com vocês. A minha esposa, que está cada dia mais linda, não é, meu amor? Está ficando mais linda, né? Tá bom. E hoje ela trouxe os doces. Vocês gostaram, né? Então, a Meire, para quem não sabe, faz brigadeiros gourmet e trouxe aí hoje os brigadeiros. Então, depois nós estaremos ali na frente. Você passa lá, são só R$2 cada um. R$2. Eu já venho para Piracicaba pregar há mais de 7 anos. Mais de 7 anos, um pouco mais. E desde 7 anos atrás continua R$2. O óleo há 7 anos atrás era uns R$3,50, né? Esses dias eu fui no mercado com a Meire e falei, amor, não tem como a gente fritar as coisas com outra coisa, a não ser do que óleo. Porque estava quase R$8, R$9. E o doce continua R$2. Então você passa lá depois, compra só R$2. Pode comprar numa medida recalcada, sacudida e transbordante, e assim você estará abençoando o meu ministério e também o ministério da Meire. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra ao nosso coração aqui essa noite? Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, diz assim: Jesus, ouvindo isso, ou quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Verso 18. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. Vamos um pouco mais, verso 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos discípulos, guarde muito bem isso, entregou aos discípulos, e estes, a multidão. Verso 20, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos
cheios de pedaços que sobraram. Verso 21. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E você diz amém. Se você puder, sentado mesmo, isso para que a gente grave, eu queria muito que você me ajudasse, que você olhasse para alguém que está ao seu lado e que você dissesse para ele, nessa campanha de colheita, precisamos saber o que e como plantar. Diga agora para ele, diga, porque você não escolhe a sua colheita, mas você escolhe a sua plantação. Fecha os seus olhos, Pai, fala conosco. Nós estamos aqui porque queremos aprender de Ti e sermos ministrados profeticamente para vivermos um tempo de colheita. E para isso, nos ensina a semear na forma certa, nos dias certos, a coisa certa, para colhermos com tranquilidade, sabendo que se plantamos o que o Senhor prometeu e o que o Senhor ordenou, colheremos sem sombra de dúvidas, 30, 60, 100, e será numa grande medida, em nome de Jesus. Fala conosco, quem diz amém? Amém. Olha aqui para mim. Eu já ministrei esse texto algumas vezes, porém com uma perspectiva e visão diferente da que eu quero ministrar hoje. E quando eu vi o cartaz de vocês e vi sobre colheita, Deus me levou a esse texto e me fez lembrar desse texto e me ministrou algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, bem simples e bem rápido para esses dias. Jesus está, como diz o versículo de número 14, verso 13, se você puder, fique com sua Bíblia aberta, faça como o pastor ordenou, vá anotando, vai tomando nota, porque isso é bom para você, tá? Versículo de número 13 do capítulo 14 diz que Jesus recebeu uma notícia. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular a um lugar deserto. O que está acontecendo aqui? Jesus acaba de receber uma notícia. Pergunto, que notícia é essa? A notícia é que o seu primo, João Batista, aquele que veio para preparar o caminho, aquele que é primo de Jesus, acaba de ser degolado e morto. É essa notícia que Jesus está recebendo. Não é uma notícia agradável, não é uma notícia boa, não é uma notícia que enche os olhos, não é uma notícia que faz sorrir. E sendo ele 100% Deus e também 100% homem, claro que sente essa notícia. É por isso que o texto diz que ele vai receber essa notícia e ele vai se retirar para um lugar em particular, para um lugar deserto. Jesus está querendo por um tempo ficar a sós, porque a notícia que ele acabou de receber não é uma notícia nada boa e nada agradável. Lembra que eu disse para vocês que nós precisamos pensar e analisar muito bem naquilo que plantamos, naquilo que servimos como plantação, porque não teremos opção de colheita. A nossa opção de colheita é aquilo que nós plantamos. Então Jesus está ensinando os seus discípulos, neste texto, não apenas a multiplicar pão e peixe, mas muito mais do que isso. Jesus está ensinando eles o que é colheita, o que é plantação, o que é servir. É por isso que Jesus vai multiplicar pão e peixe e dar a eles uma grande colheita, porque antes disso, Jesus vai ensinar para eles como realmente, quando e o que devemos plantar. Então preste atenção, Jesus está em um momento delicado, Jesus está em um momento de luto, gente, e é por isso que ele retrai, é por isso que ele fica sós, e o texto diz que ele entra num barco e vai para um lugar deserto. Mas o texto continua e diz, pastor Tony, que as multidões, ao ouvirem falar disso, do quê? De que Jesus estava indo em uma direção. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quero que você imagine esse cenário. Jesus está no barco, seus discípulos estão com ele,
Ele está no momento de solitude, no momento de luto, ele quer ficar a sós, e eles estão navegando, e o texto diz que quando ele atraca na praia, quando ele desembarca, há uma multidão ali para ser atendida. Essa multidão não sabe do que está acontecendo. Essa multidão não imagina que Jesus está de luto. Essa multidão só está ali porque quer vê-lo, porque quer ouvir dele alguma coisa, porque quer ser tocado por ele, ou porque quer tocar nele, ou alguma coisa do tipo, porque ele está ali. E é por isso que eles vão. O texto diz que Jesus desce do barco, versículo 14, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, vamos lá, logicamente falando, Jesus poderia descer do barco, ver a multidão e fazer o quê? Olhar para os seus discípulos e dizer para eles, ó, cuida da multidão vocês, porque eu não estou com cabeça para isso. Olha a notícia que eu acabei de receber, eu não estou nada legal para fazer isso. Então vou ficar sozinho, você atende a multidão e está tudo resolvido. Mas o texto diz, vírgula, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus está ensinando sobre plantação. E a primeira coisa que Jesus vai ensinar para os seus discípulos sobre plantação é que a plantação deve acontecer todos os dias da minha vida. Não só nos melhores dias, não só nos dias de notícias boas, não só nos dias de notícias alegres. Eu preciso continuar plantando no reino e plantando na vida dos outros, até quando eu recebo notícia de morte, até quando eu sinto vontade de chorar, até quando eu sinto vontade de ficar sozinho. Ou será que é só eu aqui que tenho vontade algumas vezes de entrar num barco e sair para um lugar sozinho e dizer, eu estou querendo ficar sós, mas aí aparece alguém dizendo, me ajuda, me estende a mão, e você diz, não estou cabeça para isso, e Deus me traz aqui para dizer, se você entender que você precisa plantar em todos os dias, então a colheita que você terá será uma colheita frutífera e abençoada, porque você não limitou a bênção até para os piores dias da sua vida. Então a primeira coisa que Jesus está ensinando é isso, é que se eu quero ter uma colheita abençoada e bem-sucedida, a minha plantação precisa acontecer todos os dias. Guilherme, me dá uma informação sobre o que você está falando. Se eu pudesse chamar o salmista aqui, o salmista diria, aqueles que semeiam com lágrimas. Ele não diz os que semeiam alegres apenas. Ele não diz os que semeiam apenas nos dias de festa. Ele diz, aqueles que semeiam com lágrimas. A gente pode estar chorando, pode ser dia de luto, pode ser dia de tristeza, mas eu não vou parar de fazer o que Deus mandou, porque eu sei que se eu plantar chorando, certamente eu voltarei sorrindo, colhendo e trazendo comigo os molhos que eu plantei. Alguém recebe o que eu estou pregando? Levante uma de suas mãos se você quiser. Eu sei que você sabe que eu sou um pouco agitado assim mesmo, mas Deus me traz essa casa para dizer para alguém essa noite, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei que você está chorando, mas continue plantando, porque nessa semana de colheita, eu te farei colher numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Não pare de plantar. Então o que Jesus está ensinando para eles é isso. Primeiro, vocês querem colher pão e peixe? Então vocês vão ter que aprender a plantar quando nada desfavorecível. Quando tudo está dizendo o contrário, vamos continuar plantando. Porque só dá para colher se plantar. E não só nos melhores dias, até nos piores. Jesus então vai quebrar o seu luto. Vai romper o seu momento de perca. E o verso 14 diz que ele tem compaixão, que ele cura os seus doentes. Versículo 15, o texto diz que ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram, este é um lugar deserto, a hora já é avançada, despede, mande a multidão embora, para que possam ir aos povoados comprar comida. Perceba o que está acontecendo. Jesus está servindo a multidão, o cenário é bom, Jesus rompe o seu luto,
está tentando ensinar para eles que o servir é algo que tem que acontecer todos os dias, e de repente eles se aproximam de Jesus e dizem: ó, já está tarde, o sol já está se declinando, já está ficando noite, eu acho que o Senhor deveria despedir a multidão, porque a gente já fez um levantamento aqui. É tanto que eles já fizeram um levantamento, que quando Jesus diz para eles: deem comida vocês, eles dizem: como? Se a gente já contou e viu que não tem nada aqui, só 5 pães e 2 peixes. É a única coisa que temos, na verdade nem é nossa. Foi Tiago que trouxe um menino, que o menino tem isso. Então isso não vai dar nem para a gente. Aí eles se apresentam a Jesus, e eles dizem para Jesus: hoje não vai dar para a gente plantar de forma completa, porque a coisa que temos na mão é muito pouco. Algumas vezes estamos limitando a colheita de Deus na nossa vida por 2 motivos. Primeiro, porque o que temos na mão é muito, e por ter muito, temos dó de plantar tudo. Então a gente diz como o jovem rico: tudo? Mas é muita coisa, então não vou plantar. Aí limitamos a colheita. A segunda coisa que faz limitar a colheita de Deus na nossa vida é quando olhamos para a nossa mão e vemos que o que temos é muito pouco. Então a gente diz: se eu plantar só isso aqui, eu não vou colher quase nada. Mas Deus está dizendo para alguém: você precisa aprender a viver na minha lógica de colheita. Porque na minha lógica de colheita, não é se você planta muito ou se você planta pouco, é se você planta com o coração, é se você planta com a decisão de fé, de pegar 2 moedas do bolso e dizer: é tudo isso aqui que eu tenho, e é nada disso aqui que eu tenho, porque 2 moedinhas é só um pouquinho, mas é tudo que eu tenho, então é tudo que eu vou entregar diante dele, porque eu sei que ele vai fazer multiplicar. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Deus está dizendo para alguém: você precisa aprender a plantar, mesmo quando o seu recurso parece pouco demais para você. Eu tenho só 5 pães, eu tenho só 2 peixes, mas eu vou plantar na mão dele, porque eu sei que se eu plantar pouco com fé, ele vai me dar uma medida recalcada, sacudida, transbordante, uma colheita extraordinária. Levante a mão se você quiser e puder, eu quero liberar essa palavra profética. Levante as 2 com barulho de glória, você consegue? Você consegue encher essa casa de adoração por um instante? Porque Deus me traz essa casa para dizer para alguém: pastor Tony, não fique olhando para o que está na sua mão, dizendo é pouco, não é muito, e eu não devo ajudar porque a minha ajuda não vai ser válida. Deus me traz essa noite para dizer: não limite a sua colheita. Eu não olho para o que você está dando como quantidade, mas o que você está dando com o coração, e se o teu coração tiver nisso, eu já tenho uma colheita reservada para você, e que você nem imagina. Então plante. Então, primeiro, Guilherme, eu preciso plantar quando? Em todo o tempo, e até nos piores dias. Guilherme, quanto eu preciso plantar? Tudo que você tiver. Tudo que o seu coração estiver disposto a dar. Como diz pastor Tony, não porque sinto, mas porque decidi no coração fazer. Então eu planto o que tiver. Por mais que seja muito, e por mais que muitas vezes seja pouco demais, eu acredito que a minha plantação vai ser frutífera e vai gerar uma grande colheita. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas nós estamos numa conferência profética, então me deixa ser profeta para alguém aqui essa noite. Pastor Tony pegou o gasofilácio, pastor Tony pegou a salva, colocou aqui na frente, disse que tinha areia aqui dentro, que você estava plantando uma semente, e Deus me trouxe aqui para dizer: uma semente não é nada na sua mão, mas o que ela vai produzir pode ser uma árvore de muitos frutos. Alguém recebe o que eu estou pregando? Eu sinto uma graça de Deus para dizer isso aqui. Quem quiser receber, receba. Remandaramachandere.
você, a tua plantação esta semana terá uma medida extraordinária. Se prepare, porque não terá celeiros que serão capazes de suportar a sua colheita. Pastor Tony, deixa-me ser profeta. Eu disse isso para Meire semana passada, quando entramos em casa. Eu falei: amor, eu creio que Deus está preparando para nós e para esta igreja uma colheita que nós não seremos capazes de colher. Nós vamos olhar para o lado e dizer: eu não estou dando conta de arrecadar tudo que Deus está dando, porque será numa medida extraordinária. Alguém recebe isso? Me ajude se você puder. Remanda Xandaramasi. Olhe para alguém, se você puder, seja profeta de Deus para ele e diga para ele: prepare os teus celeiros. Remanda Xandaramasi. Diga: prepara as suas ferramentas. Diga: pode chamar a ajuda de quem você quiser, porque sozinho você não vai conseguir colher tudo. Deus vai mandar numa medida extraordinária. Ó, eu estou num tema aqui, eu estou num texto aqui, mas eu preciso fugir disso. Você lembra de Lucas 5? Você lembra? Lucas 5. Se puder, coloca para mim Lucas 5. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 5. Sabe o que vai acontecer nesse texto? Os discípulos estão plantando a noite inteira. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, e não conseguem colher nada. E eles estão nos seus piores dias. Mas até nos piores dias, a gente continua lançando redes. Jesus aparece, entra no barco, vai um pouco mais fundo, prega para a multidão. Depois que Jesus acaba de pregar para a multidão, versículo de número 5, o texto diz que Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: joga a rede. Resposta de Pedro: Simão, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Verso 6. E se você não glorificar, não é porque eu estou pregando, não. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade que as redes começaram a se romper. Prepare para dar o melhor brado de glória. Versículo 7. Olha o que vai acontecer com você nesse dia. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eu não sei se você crê no que eu estou pregando, mas talvez eu estou pregando para alguém que teve que pedir ajuda para completar a conta, que teve que pedir ajuda para fechar o mês. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: você vai pedir ajuda agora, não é para fechar no azul. Você vai pedir ajuda é para dizer: me ajuda a colher, porque não estou dando conta sozinho. É uma medida maior do que o que eu pensava. Ei! Mas olha aqui para mim. Vamos voltar lá para Mateus. Quando é conferência profética é assim, né, pastor? A gente começa num lugar e depois vai para outra, depois... Mas vamos lá. Então Jesus está ensinando para eles que se eu quero ter uma colheita bem sucedida, primeiro, eu preciso plantar em todo tempo, por mais que não seja agradável. Segundo, eu não preciso apenas plantar em todo tempo, mas eu preciso plantar com tudo que tenho. É 5 pães e 2 peixes? Então entrega tudo. Terceiro, o texto diz que os discípulos vão entregar o pão, vão entregar o peixe. Eles justificam dizendo: não é isso que temos, é muito pouco. E Jesus no verso 18 vai dizer para eles: então traga tudo que vocês tiverem aqui. Verso 19, o texto diz: ordenou que a multidão se assentasse na grama. Nós estamos falando de uma multidão de 15 mil pessoas. De quantas pessoas? Vocês não querem falar comigo não? De quantas pessoas? 15 mil pessoas. Mateus não diz isso, mas o outro escritor que conta a mesma história, Marcos, vai dizer que Jesus vai dividir essa multidão e organizá-los. Jesus vai dividir eles de grupo de 50 e grupos de 100. Pergunto, você já parou para contar 15 mil pessoas de uma em uma?
e dividindo de 50 em 50 e de 100 em 100? Sim ou não? Nem eu. Mas só de imaginar, você já imaginou a demora que vai dar tudo isso? É porque Jesus está ensinando para eles uma terceira lição sobre o plantio. Jesus está dizendo: não quero só que vocês plantem todos os dias. Não quero só que vocês plantem com tudo que vocês têm. Quero que vocês plantem de forma organizada. Ah, Guilherme, mas vai levar muito tempo para plantar de forma organizada, porque eu vou ter que contar 50 separar, contar 100 separar, contar 50 separar. Vai levar a noite inteira. E Deus está dizendo: é porque quem sai plantando sem saber o que está fazendo, volta colhendo sem saber o que está colhendo. Então, antes de você plantar, eu preciso que você organize as coisas. Oh, meu Deus do céu, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus me traz essa noite para dizer: eu te darei estratégias de plantio para esse tempo. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Alguém recebe o que eu estou ministrando aqui? Levante a sua mão se você quiser receber. Deus está dizendo para alguém: eu te darei estratégias de organização por esse remandachanderemasse. Pastor Tony, Deus me manda dizer a essa casa essa noite que há uma estratégia de organização, há uma estratégia de plantio. Ninguém já fez isso, ninguém tentou fazer isso, então vou fazer, vai dar errado. Deus está dizendo: continue na minha estratégia, continue no meu plano, continue naquilo que eu prometi e naquilo que eu já te falei, porque uma vez que você organizar todas as coisas, quem dará o crescimento sou eu, quem dará o fruto sou eu, quem dará o crescimento sou eu, quem dará o fruto sou eu, quem dará o crescimento sou eu. Vou dizer até um brado de glória. Deus está dizendo: só coloca as coisas em ordem e deixa que eu faça o resto acontecer. Guilherme, como que eu planto? Diga forte comigo, diga: devo plantar em todo tempo. Diga forte comigo, diga: devo plantar com tudo que tenho. Diga forte comigo, diga: devo plantar de forma organizada. Agora diga forte, muito forte. Diga: devo plantar às vezes até o que preciso. O texto diz que Deus dá pão ao que come, semente ao que semeia. É contra, é o inverso, né? Semente ao que semeia e pão ao que come. Então, se Deus te deu sementes, por mais que você precise, semente não se come, semente se planta. Se Ele te der pão, coma e não plante. Agora, se Ele te der semente, por mais que você precise, plante. Verso 19. Ele vai organizar a multidão. Tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, deu graças, partiu os pães, em seguida entregou aos discípulos. Eu posso fazer uma pausa? Posso fazer uma pausa aqui? Você consegue imaginar esse cenário? 15 mil pessoas, um monte de gente. Os discípulos estão ali. Eu pergunto, vocês respondem. Quando Jesus recebeu a notícia da morte de João, os discípulos estavam com ele, sim ou não? Quando Jesus se retraiu e foi para um lugar deserto, os discípulos estavam com ele, sim ou não? Quando Jesus desceu, cuidou da multidão, os discípulos estavam com ele, sim ou não? Então significa que não só a multidão tem fome, mas os discípulos também. Jesus reparte o pão, dá na mão deles. Imagina esse cenário? 15 mil pessoas sentadas para comer, todos com fome, inclusive eles. Aí Jesus reparte o pão, dá na mão deles. Eu imagino, pastor Tony, um olhando para o outro, conhecendo Pedro, eu imagino que Pedro ia olhar para a multidão e dizer: deu ruim para vocês, ele deu primeiro para nós. Conhecendo Tiago e João, que pediram para sentar do lado dele no dia, naquele grande dia, eles olhariam e diriam: somos privilegiados, aqui quem come primeiro é a gente. Aí Jesus dá na mão deles, e Jesus diz: não come, planta. E estes serviram a multidão. Imagina a cabeça desses homens, morrendo de fome, com um cesto na mão.
servindo uma criança, e a criança pega, e o texto diz que todos comeram e se fartaram. Ou seja, todos comeram muito. Aí imagina o Pedro passando, o Tiago passando, o João passando, e aí os meninos, criança comendo, e homem comendo, e mulher comendo, e todo mundo comendo, e se fartando, e um olhando para o outro, dizendo, a gente também está com fome, e eu acho que isso aqui vai acabar, e eu acho que isso aqui não vai dar, e eu acho que isso aqui vai sobrar, e isso aqui não vai sobrar. Era para a gente ter comido primeiro, porque ele deu primeiro para a gente está com ele há mais tempo, e aí agora todo mundo está comendo, todo mundo está se fartando, e a gente tem que dar para eles aquilo que a gente precisa, e isso não está certo. Mas o texto não termina assim. Se você não der um brado de glória, não é porque eu estou pregando não, porque o texto diz que todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos vão passar de novo, só que agora não dando, vão passar colhendo. Meu Deus do céu, porque primeiro você planta, depois você colhe o que você plantou. Eu não sei se você crê no que eu estou pregando, mas talvez eu preguei para alguém que olhou para si mesmo e disse, Deus, por que eu tenho que dar se agora sou eu que preciso? Por que eu tenho que oferecer? Porque se agora sou eu que necessito? Por que eu tenho que dar se agora a minha necessidade é maior do que a dele? E Deus me trouxe aqui para dizer, porque primeiro você passa plantando e depois você passa recolhendo o que você plantou. Oh meu Deus do céu, me ajude se você puder. Eu sinto uma graça de Deus aqui essa noite. Levante uma de suas mãos, sentado no seu lugar, porque Deus me traz a essa casa para dizer para alguém, passe servindo aquilo que muitas vezes você precisa, porque da tua colheita quem cuida sou eu, porque da tua colheita quem cuida sou eu, e se você plantou aquilo que você precisava, existem 12 cestos cheios preparados para você, porque não te deixarei sem colheita, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém recebe o que eu estou ministrando aqui essa noite? Faz o pão, faz o bolo, serve o profeta, e a palavra do profeta é essa, porque você deu para mim o que você precisava, não vai faltar farinha da panela, não vai faltar azeite da botija, porque a colheita quem vai dar é Deus. Me ajude, oh meu Deus do céu, me ajude se você puder. Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, sentado mesmo. Pegue na mão de alguém sentado mesmo. Se você puder, seja profeta de Deus para ele. E diga para ele assim, ó, vamos plantar mesmo quando o cenário não diz que vai dar certo. Diga, vamos plantar mesmo nos dias de choro. Diga, vamos plantar mesmo quando a gente não tiver muito recurso. Diga para ele, vamos plantar, mas vamos plantar de forma organizada. Diga para ele, vamos plantar às vezes para o outro aquilo que nós precisamos, e o 20 vai se completar na nossa vida. Aquilo que plantamos, Deus nos dará a capacidade de colher. Aquilo que plantamos, Deus dará a capacidade de passar resolvendo de novo, porque Ele não vai te deixar sozinho. Ele já preparou um tempo extraordinário de colheita. Olha aqui para mim. Nesses dias de campanha, de conferência profética sobre colheita, o que Deus começa nos ensinando hoje, com certeza, Ele continuará nos ensinando nos outros dias. E o que Ele nos ensina hoje é, plante até nos dias de luto e choro. Plante com todo o seu coração e com tudo que você tem. Não apenas isso, não apenas plante, mas plante de forma organizada. Saiba onde você está investindo o seu plantio. Não apenas isso, plante até quando você estiver necessitado. Se for semente, não coma, plante. Porque a certeza é que se Ele me deu capacidade de passar plantando aquilo que eu precisava, Ele me dará a capacidade de passar colhendo de novo. E nós teremos uma colheita extraordinária em nome de Jesus.
Quem acredita nisso pode dizer amém. Amém. Se coloque de pé se você puder. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A gente pode orar por eles, pastor? Posso. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E de olhos fechados, eu queria que você usasse a sua fé. Porque para plantar precisa ter fé. Para plantar precisa ter muita fé. Porque às vezes eu vou plantar num solo que eu não sei se vai dar certo. Às vezes eu vou plantar num lugar se eu não sei se vai vir chuva. Às vezes eu tenho que plantar se eu não sei se aquilo que plantei era bom o suficiente, porque era pequeno demais ou pouco demais. Mas o plantio é uma questão de fé. Porque de uma forma que eu não sei explicar, de uma forma que eu não consigo entender, de uma forma que eu não consigo nem imaginar, o Deus no qual eu plantei é poderoso para me dar uma colheita extraordinária. Você não acha que naquela multidão de 15 mil pessoas, um poderia olhar para o outro e dizer, deu na mão dele, agora todo mundo fica com fome. Era melhor pelo menos 1, 2 comer e estava resolvido. Só que na sua mão, 1, 2 come, resolvido. Na mão dele, 15 mil come. E ainda sobra. E é por isso que ele está dizendo para nós, plante com fé. Porque certamente a sua colheita será extraordinária. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por essa noite, te damos graça por estar aqui, te damos graça pela sua palavra, que nos ensinou, que me ensinou, que falou com seus filhos e que também falou comigo, e que nos ensinou a plantar até nos piores dias, que nos ensinou a plantar até nos dias de choro e de luto, que nos ensinou, Senhor, não apenas a plantar nos dias de choro e luto, mas também a plantar com tudo que temos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que carregamos, que também nos ensinou a plantar de forma organizada, e algumas vezes a plantar até aquilo que nós precisamos, porque não são pão, são sementes, e sementes precisam ser plantadas. Em nome de Jesus, vem com a tua providência, vem com a tua provisão, porque sabemos que tudo que plantarmos, absolutamente tudo que plantarmos no teu reino, não será corrompido pela traça, não será destruído por nada deste mundo, porque o Senhor tem uma recompensa maior e uma colheita extraordinária para nós. Em nome de Jesus, protege a plantação dos teus filhos, que o inimigo não tenha poder de tocar aquilo que está sendo plantado, de roubar aquilo que está sendo plantado, de devorar aquilo que está sendo plantado, mas que a plantação dos seus filhos seja protegida, até que a chuva caia, até que o sol surja, e até que produza frutos, numa medida de 30, 60, 100, numa medida recalcada, sacudida e transbordante, e os teus filhos não consigam nem apenas colher sozinhos, mas que a família dos teus filhos colham, mas que a empresa dos teus filhos colham, mas que os funcionários dos teus filhos colham, mas que todos olham e vejam verdadeiramente foi Deus quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Em nome de Jesus, abençoa a nossa plantação e também a nossa colheita. Quem diz amém? Amém.